Salmo 26 diz assim a palavra do Senhor: faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Confio no Senhor sem vacilar. Confio no Senhor sem vacilar. O versículo 7 do capítulo 21 diz assim: o rei confia no Senhor, pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Para você, eu gostaria que os irmãos ficassem com o texto aberto no Salmo 26, nós vamos estar expondo esse, sabe? Eu gosto sempre de começar os sermões fazendo perguntas. Para você, o que significa essa palavra vacilar? Eu acho que todos conhecem, todos sabem do significado desta palavra, vacilar. Alguém que anda meio trôpego, né? Sem firmeza, meio inconstante, indeciso, cabisbaixo, por aí vai. Uma outra pergunta: você conhece alguém que já vacilou ou que anda vacilando? Terceira pergunta: você já vacilou? O texto que nós lemos, nós percebemos, se você ler o salmo todo, você vai perceber que o salmista, ele vem falando ele vem clamando a Deus, que Deus o ajude na sua caminhada. E ele fala que, sabe, para que Deus não permitisse que ele vacilasse. E nós percebemos que ele vem clamando com intensidade para que Deus o fizesse, e fizesse do seu coração um coração íntegro a Deus, e que o fizesse ser um servo de firmeza de ânimo no Senhor. E esse clamor do salmista Davi é exatamente um clamor para que Deus fizesse dele um homem diferente na sua geração, diferente dos ímpios. Ele diz no versículo 4: não me assento com os homens falsos, com os dissimuladores, não me associo, aborreço os malfeitores. Ou seja, ele queria ser alguém diferente, e ele ora a Deus para ser alguém diferente, para que ele não fosse motivo de escândalo e de tropeço para absolutamente ninguém, e que ele jamais viesse naufragar e vacilar na fé. E eu gostaria de compartilhar nessa noite, clamando a Deus, pelo amor de Deus, não me entenda mal, no nome de Jesus. O tema é simples, mas é complexo. Mas não leve a mal. Eu sempre digo assim: quando eu vou para congressos, quando eu vou para algum lugar ou ouvir a palavra, eu não fico bravo com o pregador. Ele pode falar o que ele quiser, eu vou absorver o que é bom para mim, o que não é. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, tem gente que fala: não gostei da palavra por causa disso, daquilo. Esquece isso, retenha o que é bom, porque a palavra de Deus sempre tem algo bom. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: ainda que você não goste, a palavra de Deus tem sempre algo para te ensinar. O tema desta noite é os vacilões no reino de Deus. Repita comigo: os vacilões no reino de Deus. Se você meu irmão, é problema seu com Deus, então nada a ver com isso. Então a palavra é os vacilões, e você vai ouvindo aqui, aí você vai chegar: isso aqui pegou em mim, então eu vou mudar. Se não pegou, glória a Deus, amém. Amém, igreja? Os vacilões do reino de Deus. Em primeiro lugar, quem são esses vacilões? Eu sei que lá não tem nenhum. Os que não vigiam, deixando de orar. Uma pessoa que não vigia e não ora, essa pessoa é um vacilão. Uma pessoa que passa um dia sem orar, sem vigiar, é um vacilão. Ou não é? Porque não basta apenas orar, é preciso vigiar. Tem gente que ora, mas não vigia. E tem gente que vigia, mas não ora. Agora fica difícil alguém vigiar uma pessoa que não ora, é complicado. É ou não é? Então, irmãos, perceba que quem não ora, não leva uma vida de oração, não leva uma vida de vigilância, como cristão que nós somos, aqui para nós, somos ou não vacilões? Responda, seja sincero, somos ou não? Sim, porque o reino de Deus é um reino de guerra, é um reino de luta, é um reino de batalha. E para vencer a luta e a guerra, nós precisamos o quê? Orar e vigiar.
Então, se eu não oro, fica difícil vigiar. Então, nós precisamos ter o hábito de orar. Pois quem não ora não tem a capacidade de ser vigilante. E quem não é vigilante, torna-se presa fácil para o inimigo destruir. O que 1 Pedro 5,8 fala? Ele diz o quê? O diabo, o nosso adversário, vive ao nosso quê? Derredor, rugindo como? Buscando alguém que possa? Veja bem, ele poderia falar qualquer outro animal, mas por que falou o leão? Porque dificilmente, ou quase 100%, um leão não perde a sua presa. O leão, não sei quantos já assistiram aqueles canais de floresta, aqueles canais de animal. Ele vem, olhando a presa de longe, ele observa todo ao redor e derredor e fica espreitando, esperando apenas um momento para atacar a presa. Ele não é precipitado no atacar. É por isso que o Senhor inspira o escritor para falar para mim e para você que nós temos que ser vigilantes, porque Satanás, quando dá o bote, ele não erra. Ele não erra. E olha aqui para mim. Não se assuste com o que eu vou dizer, não. Você, eu, estamos na mira de Satanás. E o diabo não brinca de ser diabo. Ele quer acabar com a sua vida. Ei, o diabo quer acabar com o seu casamento, ele quer acabar com a sua família, ele quer acabar com a minha família, ele quer acabar com a minha vida. Mas nós vamos orar e vigiar, porque maior é o que está em nós. Ao meu redor e ao teu redor estão os anjos do Senhor. Então não vamos vacilar, porque é no meu vacilo, é no teu vacilo que o diabo entra para destruir. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Segundo, quem são os vacilões? Os que não levam a palavra de Deus a sério. O que é que Mateus 22, 29 fala? Quem lembra? Errais, não conhecendo as e nem o. Eu só vou conhecer o poder de Deus se eu conhecer as Escrituras. Então, meu amado, minha amada, os vacilões são os que não levam a Bíblia a sério. Veja bem, não levar a palavra de Deus a sério pode ser fatal para nós. Porque quando Pedro fala para a gente orar e vigiar, e eu não levo a sério, eu vou vacilar. E se eu vacilar vai ser fatal. O diabo vai passar a rasteira. Então perceba, uma vida que você levou 20 anos para construir, o diabo pode destruir nenhum vacilo nosso. E para reconstruir essa vida, leva quantos anos? Sob o olhar desconfiado da sociedade, da própria igreja. Deus perdoa meu pecado de imediato, mas as pessoas vão continuar me acusando, me apontando. Então, um ministério, uma vida, um casamento, uma família que você leva 10, 15, 20 anos para construir, em um vacilo você pode destruir, e para reconstruir vários anos, sob a desconfiança de muitos. É ou não é? Então, irmãos, os vacilões são os que não levam a palavra de Deus a sério. E quem não leva a palavra de Deus a sério, vacila. Por quê, pastor? Porque quem não leva a sério não tem como guardá-la no coração. Como o salmista no Salmo 119, ele diz assim, no versículo 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como que? Como que? Observando segundo a tua palavra, guardando a palavra no coração, levando a palavra de Deus a sério. Aí o salmista lá na frente, versículo 12, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Então, se eu não guardo a palavra, se eu não levo a palavra a sério, eu não vou guardar. E se eu não guardar, eu estou o quê? Vacilando. É por isso que Davi ora: Senhor, tem misericórdia de mim. E lá no versículo 7 do capítulo 21, o salmista diz assim: segundo a misericórdia, a bondade, a intervenção de Deus, não vacilarei. Ele não está dizendo que eu sou bom e não vou vacilar nunca, mas segundo a benevolência, a misericórdia, a bondade do Senhor. E aí nós temos que sermos vigilantes para nós não vacilarmos, em nome de Jesus. Então percebam
Que emboscada nós estamos entrando se não levarmos a Bíblia a sério. Terceiro, quem são os vacilões? Os que se assentam na roda dos escarnecedores. Veja o versículo 4. Não tenho assentado com homens falsos, com os dissimuladores, não me associo. E se você for para o Salmo 1, ele diz o quê? Quem lembra do Salmo 1? Bem-aventurado é o homem o quê? Hein? Que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Ei! Os vacilões são aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores. E muitas vezes nós nos permitimos estar na roda dos escarnecedores. E o pior não é muitas vezes estar. O pior é ouvir o que eles falam e não confrontarmos e não falarmos nada. Muitas vezes eles sentam e nos percebem e vão falar mal da igreja, vão falar mal do pastor, vão falar mal da liderança, vão falar mal da igreja e nós concordamos. Isso é que é o pior. Então são os vacilões que se assentam na roda dos escarnecedores. São os vacilões. Para ouvir piada indecente e ainda dá risada. Aí quando a gente sai, fala lá, ó. Eu contei uma piada indecente e o pastor saiu rindo. E diz que é crente. Vacilão. Ainda bem que aqui ninguém é. Mas perceba, isso aqui é um preventivo para que ninguém seja. Amém, igreja? Ei, assentar na roda dos escarnecedores. E Davi disse, eu não sento e não me associo. Não sinto e não me associo. É porque é exatamente aí. Quando a gente assenta, quando a gente absorve, que a gente começa a absorver as ideias. Aconselhando uma jovem que está fazendo faculdade, eu falei, tome cuidado com a faculdade. Faculdade é uma bênção, mas ao mesmo tempo é um veneno. Porque começa a implantar as suas ideologias, as heresias. Sabe, começa a implantar. Daí a pouco o jovem acha que não precisa mais de Jesus, que não existe Jesus, e por aí vai, abandona Jesus. Por quê? Porque ouviu o conselho dos ímpios. Deixou de ouvir o seu pastor, deixou de ouvir o seu líder de fonte, deixou de ouvir a palavra de Deus para ouvir o ímpio. E quando ouve o ímpio, destrói os conceitos e destrói o conhecimento, os princípios e os valores cristãos. É por isso que nós temos que ter muito cuidado. Para não deixar que os nossos pensamentos sejam contaminados, que os princípios da palavra de Deus que está em nós sejam contaminados. E tem muitos que se dizem cristãos que estão vacilando. Perde as forças. Estão tão ligados com o ímpio que não tem força para desencilhar e acaba se tornando como um ímpio. E aí você fala, pastor, mas o que fazer? Olha aqui para mim. Deus colocou essa igreja, você, no mundo, não foi para ser igual, foi para fazer a diferença no mundo, foi para salgar. Te vira. Nos viremos, é nosso papel. Não é correr do ímpio, é fazer a diferença na presença do ímpio. Amém, igreja? É nosso papel, então não vacile. Não vamos vacilar. Está na roda dos escarnecedores? Faça a diferença lá. É no trabalho, tem muitos escarnecedores. Faça a diferença no seu trabalho. Agora, o ímpio chega atrasado, o crente chega atrasado. O ímpio burla a aula, o crente também burla a aula. O ímpio forja um atestado, o crente também forja um atestado. Que diferença está fazendo? Deu para captar? Não vacile. Não vamos vacilar em nome de Jesus. Amém? A gente tem que falar, seguir o que somente antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí quando nós meditamos na palavra e vivemos a palavra, mesmo que esteja no deserto, mesmo que esteja tudo seco, mesmo que o negócio esteja complicado, o Senhor é a fonte de água viva, nós somos plantados junto ao ribeiro de água, o Senhor é a fonte de água viva que jorra para a eternidade e nós vamos frutificar e nós vamos dar frutos para a glória de Deus, independente das circunstâncias da vida. Quarto, quem são os vacilões? Os que deixam de congregar. Se congregar não fosse importante, o escritor não estava na Bíblia dizendo em Hebreus 10, 25, e não abandoneis a vossa congregação como é costume de algum, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Eu falei aqui domingo e vou repetir, respeito quem entende que não deve vir para a igreja, eu respeito, lógico.
eu não vou, tá pandemia, tá complicado. Eu respeito. Mas muitos que não vêm para a igreja, eu vejo na fila de banco. Sem nenhuma distância. Vale salientar. E de junto de pessoas sem máscara. É porque a pandemia, o vírus é sabido, ele só pega na igreja. Mas a cura chegou. 2 dias de cura no Lapão, sexta e domingo. 2 dias de convenção. Acabou, meu amigo. Não tem mais coronavírus no Lapão, louvado seja Deus. Se eu soubesse, a gente tinha mandado era fazer as convenções, era antes. Irmãos, a gente precisa, independente das circunstâncias da vida, a gente precisa vigiar. E como eu falei, quero deixar bem claro. Você tem todo o direito de ir para as convenções, para passear, é um direito seu. Nunca falei que ninguém ir. Tem que ir mesmo, defender o seu candidato, é um direito seu. Não tem problema nenhum quanto a isso. Não tem mesmo. Mas muitas vezes o grande problema é que nós estamos vacilando. Na ordem que vai acontecer lá na frente, no ponto que eu vou trabalhar. Mas a gente precisa entender isso. A congregação é importante. Vem cá, o culto online é bom? É, mas aqui. Gente, é incomparavelmente melhor. Agora, você que está em casa me assistindo, não se sinta constrangido a vir se você não tem segurança. Fique em paz, em nome de Jesus. Mas na sua casa, ore, leia a Bíblia, participe dos cultos online, sabe? Não deixe a sua comunhão com Deus. Não deixe. Não deixe mesmo. Tenha todos os cuidados, como nós reunimos o conselho. Olha, pastor, o conselho falou para mim, olha, não esqueça de estar sempre avisando nos cultos, os cuidados com máscara, com álcool em gel. É tanto que álcool, tem álcool gel, tem álcool líquido, tem medidor de temperatura. E quem vier sem a máscara, a gente já tem uma no carro reserva para a gente dar. Não é usada não, viu? Então, todos os cuidados nós temos que ter prudência para a glória de Deus. Amém? Mas o que tem de gente desegrejado não está no gibi. E eu digo uma coisa para vocês. Essa pandemia, muitos que não estão vindo, vai passar a pandemia e vão continuar sem vir. Vão continuar sem vir. Mas nós não podemos deixar a comunhão. Nós não podemos vacilar. Ó, quão bom e quão amável é que os irmãos vivam em união, comunhão. Amados, sabe, eu sinceramente, isso é uma questão minha. Bira, eu respondo por mim. Eu fico doido para abraçar vocês na hora que vocês estão chegando na igreja. Vem quando eu quero um protocolo aqui, outro acolá. Sabe, como é bom um abraço da ovelha, do pastor, do presbítero, do irmão, do amigo. Na família não, que a gente dentro de casa não tem. Mas sabe, vocês sentem falta de um abraço. Nós sentimos. E esse é um momento, como Paulo, como o escritor lá em Eclesiastes fala, que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Mas, infelizmente, esse é um tempo de deixar de abraçar aqui na igreja. E a gente precisa, né? Nós precisamos nos conter. Mas congregar é bom demais. Fazer igual o goiano, bom demais, dar conta. E está aqui. Ver os irmãos. Agora, imagine vocês, esse tempo todinho aqui, eu, pastor Roberto, os presbíteros, pregando para os bancos. Não é fácil. Pensa no negócio. E alguém me abordou um dia, pastor, a igreja estava cheia, não estava? Eu falei, rapaz, o senhor pregando com aquela empolgação. Eu falei, é porque a palavra me empolga. Mas não é fácil pegar a igreja vazia, né, pastor Roberto? Não é difícil, é complicado. Eu imaginava que nós íamos passar por isso um dia, mas passamos. E fica as experiências. E a gente valorizar a nossa congregação. Como é bom congregar, como é bom estar na casa do Pai. Amém? É bom demais. Então, irmãos, em quinto lugar, quem são os vacilões? Os que secundarizam o que é prioridade. Mateus 6,33 diz o quê? Todo mundo conhece. Buscar em primeiro lugar o reino, e a sua, e as demais coisas. Então os vacilões são os que secundarizam o que é prioridade. O que é prioridade número 1 na sua vida, na nossa vida? Independente de estarmos congregando ou não, de vir à igreja ou não, a nossa prioridade é o Senhor Jesus.
A nossa vida devocional. Eu costumo dizer que o que mantém a vida cristã não é o culto de quarta e domingo. É importante e precisa estar. Mas é a nossa devocional diária, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão. Não podemos deixar. Não cometa a loucura de deixar de ler a Bíblia, de orar, de buscar ao Senhor. Não faça isso. E Davi fala: Senhor, para que eu não vacile. Mas ele vacilou. Nós sabemos que Davi vacilou. Davi cometeu um adultério. Mas o que é importante observar na vida de Davi é que ele não se conformou com o pecado, com a queda, com o vacilo. Ele vacilou, mas ele assumiu o vacilo e fala: eu pequei contra o Senhor. Se você ler o versículo 4 do Salmo 51, ele vai dizer: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. Eu vacilei. Então, ele vacila, mas não se conforma com o seu vacilo. Ele busca cura, ele busca renovo, restauração com Deus. Todos nós cometemos vacilos, mas não vamos nos acostumar com os vacilos, porque pode se tornar algo viciante. Pecar, todos nós pecamos, mas nós não podemos estar cometendo os mesmos pecados todos os dias. Mente hoje, mente amanhã, aí se torna um cinismo. E nós não podemos vacilar dessa forma. Amém? Então, interessante observarmos que ele não busca bode expiatório, ele assume as suas responsabilidades. Bem, falamos dos vacilões no reino de Deus. Quem são? Mas o que fazer para deixarmos de vacilar no reino de Deus? Vamos lá? Em primeiro lugar, veja o texto: andar com integridade perante o Senhor sem vacilar. Versículo 1: faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. Se nós queremos deixar de ser vacilões, precisamos andar em integridade perante o Senhor. Sermos íntegros. Se você observar o versículo 11, ele diz assim: quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Ou seja, no Senhor, eu estou firme no Senhor. É no Senhor, irmãos. Integridade. Integridade na Bíblia significa inteiro. Lembra de Jó capítulo 1? Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Nós precisamos sermos inteiros no reino de Deus, diante da presença de Deus. Buscarmos estar firme no Senhor. Só no Senhor que nós vamos firmar os nossos passos. E Pedro diz que depois de passarmos pela luta, pelo sofrimento, ele há de nos firmar, nos fundamentar em Cristo. É isso que nós precisamos. Para que não vacilemos, precisamos ser íntegros para a glória de Deus. Amém? Segundo, o que fazer para deixarmos de ser vacilões? Sendo transparente perante o Senhor. Veja o que diz o texto, versículo 2. Olha o que Davi fala: examina-me, Senhor, e prova-me, Senhor, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos, tenho andado na tua verdade. O que fazer para deixarmos de ser vacilões? Sendo transparente perante o Senhor. Olha, às vezes a gente é tão bobinho que a gente chega a pensar na besteira, que Deus não sabe o que a gente faz e o que a gente pensa. Pior besteira a gente achar isso. Nada está oculto aos olhos de Deus, absolutamente nada. Então, se você e eu não queremos vacilar, sejamos transparentes perante o Senhor. Senhor, tem misericórdia. Eu sei que o Senhor sabe, mas Senhor, pensei umas besteiras hoje. Dialogue com Ele, abra o seu coração para Ele. Seja transparente. Senhor, eu sei que o Senhor viu, o Senhor sabe, mas eu fiz o que não deveria, me perdoe. Seja transparente com o Senhor. Se eu e você não queremos vacilar, sejamos transparentes. E Davi diz: Senhor, sonda o meu coração. Meu coração. Eclesiastes 12:14 diz que Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as escondidas. Lucas diz que nós não podemos esconder absolutamente nada do Senhor. E Hebreus diz que todas as coisas estão patentes aos olhos daquele que tudo vê. Então, aí você pode perguntar: se Deus sabe, eu não preciso falar para Ele? Precisa, de forma de arrependimento, de quebrantamento
e dizer: Senhor, eu sou o vermezinho lá de Isaías mesmo, sou o vermezinho de Jacó, tem misericórdia de mim. Olha o que eu pensei, Senhor. Tira isso da minha mente, eu tenho a mente de Cristo. E como eu tenho a mente de Cristo, eu não posso pensar essas besteiras. Senhor, me purifica. Amém? Então não cometamos o vacilo de acharmos que Deus não sabe, mas precisamos nos derramar diante da presença do Senhor. Sabe por quê? O que é que o salmista, Salmo 121 diz? Ele diz que o Senhor é que não permitirá que os nossos pés vacilem. É o Senhor, é no Senhor o dia todo, toda hora. E não é deixar para amanhã, é hoje. Se você tem vacilado, peça perdão a Deus. Ou volta-te para o Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos teus pecados estás caído. Ou seja, o pecado nos afasta da presença de Deus. Terceiro, o que fazer para deixarmos de sermos vacilões? Terceiro, andando na verdade e em verdade. Andando na verdade e em verdade. Versículo 3. Pois na tua benignidade tenho-a perante os olhos, e tenho andado no quê? Na tua verdade. Por quê, pastor? Porque a verdade, ela é esclarecedora. A verdade, ela é curadora. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade de Deus. O texto diz o quê? 8,32 de João. Conhecereis o quê? E a verdade? No versículo 36 diz o quê? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdade, é a palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que você acha. Não é a minha, a tua verdade. Tem gente que fala assim, a minha verdade. O cristão não deve viver a verdade dele, mas a verdade da palavra de Deus. Porque a verdade humana, ela é relativa. E a verdade de Deus é absoluto. Então o cristão precisa viver a verdade de Deus. O grande problema é que a humanidade está invertendo, mudando a verdade de Deus em mentira, e os cristãos estão acreditando, como diz lá em Romanos 1,18 a 26. Mudaram a verdade de Deus pela mentira. E aí, o mundo prega que tudo é normal, que essa verdade pode ser estabelecida. E a igreja não pode se calar diante disso. O povo de Deus não pode viver meia verdade. Meia verdade é uma mentira completa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, meia verdade é uma mentira completa. É uma mentira completa. Não existe porquê, irmãos. Nós precisamos, para deixarmos andar na verdade e em verdade. Doa em quem doer, haja o que houver, verdade sempre. Porque a verdade ela é libertadora e é curadora. Nós não podemos nos dobrar diante das meias verdades deste mundo. Nós não podemos viver meia verdade, meio cristianismo. Tem que ser na totalidade. Não podemos continuar vacilando, aceitando e recebendo tudo de goela abaixo, o que o mundo prega, o que as pessoas acham. Não, nós precisamos viver a verdade de Deus. Só assim nós vamos vencer os dias maus. Quer ver a verdade que está se cumprindo em nós, dentre tantas? Mateus diz o seguinte, que os dias, por causa dos eleitos, seria o quê? Agora imagine você, vamos aqui para um pouquinho da minha época. Gente, eu sou da época, que eu não sou tão velha, embora eu tenha 50 com a carinha de 18, veja bem, que um dia, que a gente chamava assim, eu não sei quando já ouviram essa expressão dos mais velhos, o dia hoje foi um dia grande, o dia grande. Você acordava, você trabalhava, você tomava café, você brincava, você almoçava, tinha tarde, tinha noite, e o dia parece que não passava. Dava tempo de você fazer tudo e ainda descansar. Veja bem, veio a pandemia, nós ficamos enclausurados dentro de casa, e o dia não foi grande. Nós já estamos em 16, é isso? 16 de setembro. O ano está acabando.
Você acha que a igreja, que nós suportaríamos a pandemia se Deus não estivesse abreviando? Não! E Deus está beneficiando o mundo inteiro por causa da sua igreja. Deus abreviou os dias, está abreviando, não é por causa do ímpio, é por causa de você, de mim, da igreja. E eles estão pegando carona em nós. Meus irmãos, glória a Deus por isso. Oh Deus, como é bom saber que o ano está acabando. Aleluia. E está passando rápido, irmãos. E está passando rápido. Sabe o que é isso? Cuidar de Deus com você. A verdade de Deus se cumprindo na minha e na sua vida. A verdade de Deus se cumprindo na igreja de Cristo. Então não vacile, meu irmão. Não vacile, minha irmã. É possível testemunharmos. É possível sobrevivermos à pandemia. É possível sobrevivermos ao período político sem dar mau exemplo e sem dar mau testemunho, sem ficar com raiva de ninguém, sem brigar com ninguém no nome de Jesus e sem invadir a privacidade de ninguém. Sabe o que é que muitos nós somos? Olha aqui para mim, você vai ficar com raiva, eu vou falar. Nós muitas vezes somos violentadores. Violentamos as pessoas. Quando é que eu violento? Quando Rosa diz que vota em Chico, eu falo que Chico não presta, quem presta é Joaquim. Isso é violentar o pensamento da pessoa. Isso é violentar uma vontade própria. E o que nós mais temos são violentadores. Está aqui minha esposa, 26 anos de casado. Procura ela se eu já falei, voto no meu candidato. 26 anos de casado, parece que a gente nunca votou no mesmo candidato 2 vezes iguais, no máximo uma. Ela votava em um e eu em outro. E nós nunca ficamos diferentes, uma vírgula. Está aqui minha esposa. Minhas filhas nunca votaram em quem eu votei. Eu nunca tive a audácia de chegar para minha filha e falar, eu sou seu pai, você como do meu pirão, mora na minha casa, você vai ter que votar em Roberto. Nunca fiz isso. Porque eu não quero ser um violentador da alma da minha filha. Eu não quero ser um violentador da democracia. Eu não quero ser um violentador da independência da minha filha. Um dia eu falei para alguém, eu não sei se vocês sabem, mas pastor não tem vida própria. Não tem. O pastor tem que viver em função de dar justificativa aos outros. Que negócio difícil, gente. Misericórdia. As pessoas não sabem respeitar. Se eu votasse aqui, irmãos, a confusão ia ser grande. Se eu votasse em Diogo, a confusão ia ser grande. Se eu votasse em Márcio, a confusão ia ser grande do mesmo jeito. Agora, isso por quê? Você sabe? Você sabe? Falta de respeito das pessoas. Porque antes de ser pastor, eu sou um cidadão. Eu tenho vontade própria. Eu não declarei nem meu voto para presidente, porque se eu declarar meu voto para presidente, eu vou ser julgado. Gente, e um dia eu falei para uma pessoa, ela não gostou, eu falei, se você me julgar ou me avaliar pelo voto que eu dei, você não é digno do meu respeito, da minha consideração e nem da minha amizade. Porque essa pastor, eu falei, não é, antes que você fale qualquer coisa, quero falar isso para você. O tratamento de um para com os outros deve ser pelo que ele é, e mais semelhança de Jesus, amém? Pronto, gente, acabou. Vamos aprender, vamos amadurecer, não vamos vacilar não. A minha oração é que, eu não sei quanto tempo mais eu tenho em Lapão, Deus é que sabe, mas é um dia eu chegar e ver assim, oh glória a Deus, os irmãos foram para a urna, voltaram um em outro, voltaram abraçados, glória a Deus, aleluia. Como time de futebol ganhou, pirraçou, acabou. Amém? Porque querendo ou não, se Deus ganhar a eleição, vai ser nosso prefeito, a gente vai ter que orar por ele, que manda, é princípio da palavra. Se Márcio ganhar, querendo ou não, nós vamos orar por ele, porque é princípio da palavra de Deus e nós temos que orar. Amém? Pelo prefeito, pelo vereador, pelo deputado, pelo governador e pelo presidente, para que Deus abençoe, porque se eles acertarem, nós estamos bem. Eu até citei aqui uma vez que eu vi, você vai no avião, você não vai com a cara do piloto, você vai torcer para o avião cair, você morrer? Não. A gente pode não gostar do comandante, mas a gente ora para que o comandante acerte, para que a gente também não vá no barco. Amém, irmãos? Amém? Está tudo tranquilinho por aí? É, irmãos, é isso. Vamos vacilar não. Vamos vacilar não. A gente é assim. Não vamos invadir a privacidade, o direito das pessoas. Em nome de Jesus. Eu aprendi isso ao longo da vida, sabe? E a respeitar.
E isso começa dentro da minha casa, com a minha esposa e com as minhas filhas. É lá que começa. E eu não fico chateado. Você sabia que eu não fico chateado com as meninas, nem com Márcia? Não. Ela está aí, testemunho. Não. Isso aqui, ó, irmãos, ó, de chateação. Porque como é que pode? Eu sou marido da casa e minha mulher não me deu um voto. Não. Eu não sou candidato, ela vota e quem é candidato. Então isso é respeito. Isso é Jesus nas nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Seja assim. Não brigue com sua mulher. Não brigue com seu filho. Não brigue com a sua família. Não brigue com ninguém por causa de ninguém. Não vale a pena. Vamos defender o evangelho. Agora, pelo evangelho, vamos brigar. Amém? Brigar, num bom sentido, pelo evangelho, a gente tem que ser, sabe, taxativo, intenso. Porque por Jesus a gente precisa, nós fomos chamados para morrer por Ele. E pelo evangelho nós temos que defender o evangelho para a glória de Deus. Quarto, o que fazer para deixarmos de sermos vacilões? Não se deixando contaminar pelos que não temem ao Senhor. Olha o versículo 4. Não tenho me assentado com os homens falsos, com os dissimuladores não me associo, aborreço a atitude de malfeitores, o procedimento dos malfeitores, a súcia dos malfeitores, como diz o texto. Com os ímpios não me assento, lavo as mãos na inocência, assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Davi, olha, meu relacionamento com o ímpio é comercial, o meu relacionamento com ele é de respeito, mas eu não me deixo envolver. Não é de que a gente não pode conversar, meu irmão, calma lá, não é isso. Não é que você não pode entrar no comércio, não é que você não pode trabalhar, não é isso. É não se deixar contaminar com os que não temem ao Senhor. Quer ver? Uma coisa simples. Uma pessoa que não teme o Senhor. Você vai pedir um conselho, é porque meu esposo foi bruto comigo. O que é que ele vai falar para você? Seja igual com ele. É ou não é? Fulano me empurrou, empurre ele também. Se você vai procurar um servo de Deus, fala, olha, paciência, a hora que Deus vai mudar a história. É isso. Não nos deixar contaminar pelos que não temem ao Senhor. E Davi diz no versículo 9, não acolha a minha alma com os pecadores, com a minha vida com os homens sanguinários, em cujas mãos há crime, cujas destas há cheias de subornos. Eu não quero ser igual, eu quero ser diferente, Senhor. É isso que Davi está falando. Não vou me deixar ser contaminado pelos que não temem ao Senhor. Os que não temem ao Senhor nem sempre têm uma boa palavra para mim e para você. Nem sempre. Então, a responsabilidade de não se contaminar é minha, é sua. Aqui em Lapão não tem isso, graças a Deus, mas lá para o lado de João Dourado, Gamileira, tem muito. Meu filho está nessa vida porque começou a andar com o filho de João. Minha filha está nessa vida porque, por causa que ela andou com fulana. Para com isso, rapaz. Para com esse negócio de culpar os outros. Vamos parar de vacilar. Ei! A Bíblia diz que o indivíduo que pecar, esse terá consequências. O pecado leva à morte. A gente nunca quer se responsabilizar pelas suas próprias atitudes e está sempre buscando culpar alguém. Não, vamos parar com isso. Eu já falei com minhas meninas, se errar, escolher o caminho errado, é culpa de vocês, não vou culpar ninguém. Primeiro que nós ensinamos, tem consciência do que é certo e do que é errado. Por que eu vou culpar os outros? A gente fica sempre responsabilizando os outros pelos atos errados dos nossos filhos. Ou até nossos mesmos. Não, irmãos. No final das contas, a escolha sempre é minha. Eu tenho o poder da escolha. Você tem o poder da escolha. Para de culpar os outros. Para de responsabilizar os outros. A gente precisa ter essa consciência.
nós. Você não tem o poder de escolher suas amizades, não? Sim ou não? Lógico. Por que eu vou andar com alguém que eu sei que pode me prejudicar? Eu não vou. Mas se eu for, a responsabilidade não é dele, é minha, porque eu escolhi estar. Sim ou não? Então a gente precisa ter cuidado com isso. E no dia que o meu, que o seu, que os nossos filhos errarem, responsabilizem eles e não os outros. E não os outros. Amém? Para que não sejamos vacilões. Então a gente muitas vezes não quer assumir. Aí fica culpando os outros. Não temos que culpar absolutamente ninguém. Absolutamente. Por isso que muitas vezes não somos curados e restaurados. Porque não assumimos o quê? Responsabilidades. E temos que assumir. E por último, o que fazer para não sermos vacilões? Amando a casa do Senhor. Versículo 8. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. O Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. O salmista falando dos tabernáculos da casa de Deus. O povo de Deus saía das cidades vizinhas, Jerusalém, das periferias, e iam para Jerusalém, onde estava o templo. E Davi diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria em vir a esse lugar. Alegria em vir celebrar, louvar o Senhor. Alegria em ouvir a palavra. Alegria em estar na casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas esse lugar é casa de Deus. É o templo onde os salvos reúnem para adorar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Com alegria. E não ir para a igreja. Hoje é dia de culto. Meu Deus. Hoje é quarta, dia de culto. Meu Jesus, eu vou. Eu vou hoje, oh meu Deus. Mas sabe por que eu vou? Porque se amanhã o pastor me vê na rua e fala, meu irmão não foi para o culto por quê? Hoje já é domingo, meu Deus, escola dominical. Parece que é um fardo vir para a igreja. É um fardo vir à casa do Senhor. Não, com alegria. Eu acho que eu não sou uma pessoa normal. Ou eu sou crente. Foi meu pastor 2 anos e alguma coisinha. Gameleira naquela época, tempo de chuva era lama. Onde eu morava, tinha um atoleiro, cerca de quiabento. A gente passava assim, literalmente, ó, por debaixo da cerca de quiabento. E eu ia para a igreja, com chuva ou sem chuva. E eu era jovem. 20 anos. Nunca usei a chuva nem a poeira com desculpa ir para a igreja. Reunião de oração, culto de boneca, estava lá. Hoje as ruas tudo calçada. Tudo calçada. Iluminação. E os crentes reclamam. E aqui, olha, climatizada. O problema, meu irmão, não é o tempo, não é a chuva, não é a poeira. É a nossa alma, é o nosso coração. Lembro-me que já era daquela época. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Um dia, nos atos do Senhor, falem mais que 1000, sabe, aqui na casa, do que na tenda da perversidade. É a casa de Deus, é aqui que é também a manifestação da glória, do poder de Deus, que nos renova, que nos restaura, que nos vivifica. É na casa do Pai. Porque na casa do Pai há pão, na casa do Pai há água, na casa do Pai há unção, na casa do Pai há poder, a vida. É na casa do Pai. Ô igreja, é na casa do Pai. Muitos preferem estar em casa assistindo novela, assistindo qualquer coisa. Mas aqui Deus traz palavra de renovo, de exortação, puxão de orelha. É na casa do Pai. É na casa do Pai
que a gente aprende a não vacilarmos. Às vezes, fala, mas painho, nem de férias, painho. Às vezes ainda falaram assim, pai, eu vou fazer um pedido para o senhor, pode? Eu falei, pode. Pode. Painho, nessa série não aceito nenhum convite. Eu falei, desfeito. Prego. Ué, qual o problema de pregar? Eu vou com meu tablet de sermão pronto, gente. Qual o problema de pregar? E no culto? Prega abençoa vidas. E sou abençoado. Respeito quem não prega. É um direito, é férias. Mas eu vou para Brasília, o pastor raspando já liga umas 2 semanas. Pastor Bira, vem para cá, meu. Vou fazer um congresso, você vai pegar 2 dias. Eu falei, beleza. É bênção. As meninas vão, quer ir não? Aí eu chego lá em Brasília, reúno a família toda, eu levo todo mundo para a igreja, até quem não é crente. Aí todo mundo. Aí eu via, meu primo pastor vai pregar aí hoje. Aí o povo leva. E eu abençoo e levo meus parentes que não são crentes. Passo um ano sem ir na igreja, mas quando eu estou lá eu levo. Estou de férias e não ir para a igreja. Gente, eu não entendo, sério. Isso entra na minha cabeça, gente, sério. Tem gente que está de férias e não vem para o culto na igreja onde mora. Gente, estou de férias, que é isso? Respeito quem não vem, mas eu não entendo. É uma questão minha. Vocês estão me entendendo? Como é bom. Sabe qual era meu nome? Lá na Gamileira, o pessoal me chamava, naquela época, Pardal da Igreja. Oh, um nome maravilhoso. Olha, ruim é se fosse porteiro de... Deixa pra lá. Aí imaginar, né? Ou porteiro de bar. Ou cachaceiro. Mas pardal de igreja, porque eu ia para a igreja. Oh, glória! Aleluia! Não me incomodava. E não me incomoda. Me incomoda. Não se incomode ser chamado pardal de igreja. Concluo esta palavra lendo Hebreus 12. Vocês só precisam abrir, eu vou ler, vocês vão ouvir, diz assim, 12, versículo 12 e 13. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Se eu e você estamos vacilando, vamos restabelecer, para que eu seja curado e aqueles que estão olhando para nós não tropecem, sejam curados também para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos orar. Vamos pedir a Deus misericórdia e graça. Deus tem misericórdia. Não permitas que eu vacile. Esta palavra nasceu hoje de manhã no meu coração. Eu até estava compartilhando com o pastor Roberto. Eu preparei um monte de sermão nessa quarentena. Foi sermão. E Deus só deixou pregar um até agora. Essa palavra eu meditando hoje veio no meu coração. Falei, meu Deus, os vacilões no reino do céu. Que negócio doido é isso? Deus tem suas formas de trabalhar. Deus tem. A gente precisa obedecer. Então, quem são os vacilões no reino de Deus? Os que não oram, não vigiam, sabe? Isso é vacilar demais. Os que não levam a palavra a sério, os que assentam na roda dos escarnecedores, os que deixam de congregar, os que secundarizam o que é prioridade. Então, vença isso andando com integridade, vença isso sendo transparente, vença o vacilo andando na verdade, em nome de Jesus, não deixando contaminar pelos que não temem ao Senhor e amando a casa de Deus.